Olá, seja muito bem-vindo ao programa Hora de Mudar, que está neste momento a começar. Eu espero que as energias estejam bem positivas para o dia de hoje, porque o tema que nós trazemos para o debate também é muito interessante. Neste programa nós falamos sobre emprego, falamos sobre empreendedorismo e também sobre a vida financeira. E mesmo para começar, eu gostaria de saudar o nosso convidado residente, saber se está tudo bem. Eu estou ótimo, estou muito bem e quero saudar também aos jovens que nos assistem neste momento e dizer que a cada programa nós temos a certeza que aquilo que é o nosso objetivo, que é influenciar o jovem, ainda que seja um jovem a ver o programa, isso nos satisfaz, né? É exatamente isso que nós pretendemos. Então vou convidá-los a ficarem connosco até o final do programa. Eu gostaria de convidar ao telespectador que ainda não teve a oportunidade de ver os programas anteriores, através da página do Facebook do palestrante Sérgio Libilo, é possível sim ter acesso aos temas anteriores. Libilo, hoje nós vamos falar sobre o salário. Afinal de contas, o salário é um problema ou solução? Por que é importante nós falarmos sobre isso, tendo em conta que estamos num contexto em que estamos a falar sobre emprego e trabalho? Pois é, nós temos o hábito sempre de trazer aqui assuntos ou temas, uma abordagem que, na verdade, constitui-se um pretexto para falar do que mais importa. Falar de salário, na verdade, pressupõe falar de trabalho. É claro que muitos jovens não estão satisfeitos com o que ganham, né? E às vezes até penso se é mesmo possível estar realizado apenas com salário, né? Então, este tema é um pretexto para falarmos daquilo que mais importa, para vermos se conseguimos alguma realização que não esteja apenas focada nesta questão do salário, mas que outras componentes possam fazer parte dessa realização. Nós vamos voltar para si, porque é preciso nós entendermos se de fato o trabalho que está a ser feito, já estamos no nosso 5º programa por aí, e temos falado sobre temas que de algum momento, de alguma forma, quis dizer, eles mudam a visão. E gostaria que o Libilo pudesse partilhar qual é o feedback que está a receber. Claro, depois do Vox Pop nós vamos conferir neste momento, eu quero convidar a si também para ficar atento. Até já. O salário, na verdade, nunca se gosta. Gosto porque é o que mereço, né? Mas eu gostaria de ter mais. Não estou satisfeito. Tenho que gostar. Por mais que eu não goste, né? Mas pelo menos dá. Não é como ficar em casa. Ajuda-me um pouco, mas não gosto porque não é aquilo que tinha que receber. O que me importa é que tenha um salário. Tinha que ganhar mais ou menos mais 75% daquilo que eu ganho. Para mim, uns 8. Se aquilo que me derem for de acordo com o que eu preciso, para mim já dá. 150 mil meticais está bom. Para começar, né? Uns 15 mil para mim está bom. Eu até posso dizer que posso quiser 100 mil meticais. 100 mil meticais de alguma forma pode não valer nada, vou querer mais. Gosto do que ganho, mas gosto mais do que aprendo. Como eu... Bom, a questão foi, gosta do salário que ganha? E as respostas foram diversificadas. Alguns sim, alguns nem tanto, precisavam de mais uns 100 mil e tal. Mas como é que funciona esta coisa de gostar ou não do salário? É um bocadinho complexo. Veja que alguns ficariam satisfeitos com 15 mil, sim, mas outros com 100. Né? Então... De que depende essa variação? Pois é, por isso que nós estamos a trazer aqui um tema que vamos acabar por falar de outros aspectos que, juntando a esta questão do salário, é que nos trazem a realização pessoal. Ok, antes mesmo de nós irmos a este vídeo, eu procurava saber do Libilo qual é o feedback que está a receber, tendo em conta que já está a ser construída alguma coisa com o que nós estamos aqui a discutir. Pois é muito bom, tendo em conta que o projeto, no geral, começou há 3 anos, isto aqui é uma continuação, né? Então, na verdade, vejo jovens que dizem já era sem tempo, né? Alguns
alegram-se porque nas províncias nós não conseguíamos chegar lá através de palestras. Agora já não precisamos ir fisicamente, né? Pela tela da TVM, conseguimos fazer palestras todos os domingos às 11. Então, tem sido positivo e a expectativa da nossa parte é mesmo de continuarmos a influenciar de uma forma um pouco mais abrangente. Não somente jovens de Maputo, mas de todas as províncias. Ok. Tendo em conta que nós também estamos sempre a falar sobre emprego, sobre trabalho, sobre empreendedorismo, mas é importante nós elucidarmos o telespectador que está lá em casa, sob o seu ponto de vista, claro. Afinal, o que é o emprego? Eu sinto que às vezes nós confundimos emprego com trabalho. Pois é. Olha, Cídia, eu considero o emprego como mais um negócio, mais uma forma de negociar. Mas negócio não é negócio, emprego não é emprego. Negócio é uma transação, é uma troca. Ok. Ok? O que eu troco no emprego? Na minha opinião, eu troco o meu tempo. Ok? O que eu quero dizer com isso? Que o salário, o trabalho, não é possível de se fazer uma troca através do trabalho. Porque o trabalho, como eu sempre digo, nos representa. Se eu fizer uma troca do trabalho, o que vai acontecer é que vou trocar sempre na medida em que sou pago. Isso é mau, porque se alguém me paga mal, vou trabalhar também mal. Entende? Então, o trabalho é inegociável. E considero o emprego como uma troca de tempo. Ok. Né? O meu tempo, eu disponibilizo o meu tempo e alguém me paga por isso. Falando em tempo, eu gostaria de entender, afinal, por que os empregadores pagam salários? Mas essa não é uma questão que o Libilo vai responder agora. Vamos conferir um vídeo e voltamos já. É o direito. Tem que pagar. Alguém presta um serviço, tem direito de receber algo, como remuneração. Acho que eles pagam salário porque os seus funcionários ajudam eles a desenvolver suas atividades. Porque nós prestamos algum serviço para eles e eles têm que nos agradecer com um salário. Eles estão a exercer o seu dever. No contrato entre o empregado e o empregador, uma das garantias é o pagamento de salário em troca dos serviços. Porque eu vou à procura do emprego, é porque eu preciso e necessito de poder ter um salário. Bem, nós já falamos sobre emprego, mas algo que também está diretamente ligado ao emprego é o salário. O que é o salário neste contexto? Pois é, mas antes de falar do salário, deixa-me dizer mais uma vez sobre o emprego. Sim. Para além de ser mais um negócio, na minha opinião, de troca de... Em que há troca de tempo. Dinheiro. Tempo, salário. É também mais uma forma de produzir rendimento. Ok. Né? Salário e rendimento são duas coisas que se confundem. Né? Porque salário tem essa característica de ser... O que é o rendimento? É uma coisa segura, que me garante projetar, que me garante ter família. É rendimento. De rendimento eu posso dizer que é o oposto de boladas. Entende, né? Porque boladas não me garantem nada. Eu posso ficar muito tempo sem dinheiro. Agora, se tu tens um emprego, então tens um rendimento, porque é garantido. Podes constituir família, podes projetar a tua vida. Então, é mais uma forma. Garante estabilidade também. Garante estabilidade. Tem outras formas de produzir rendimento, para além do emprego. Estou a falar de pessoas que se dedicam ao empresariado. Quem tem empresas também produz rendimento. Não trabalha para alguém, mas dá emprego. Né? Investidores, né? Investidores e autônomos. Há autônomos com um formato de trabalho também que lhe permite produzir rendimento. Em relação à questão que coloco agora, o que é um salário? É isso? Sim. Se o trabalho, uma vez eu falei em algum programa, se o trabalho nos representa, então o salário representa a qualidade e a maneira como eu executo o meu trabalho. Isso dói um pouco. Chega a doer. Por quê? Ele funciona assim em todos os contextos. São todas as pessoas que
recebem de acordo com o que fazem? Nem sempre. Só que nós não estamos a falar de casos de injustiça. Sim, ok. Estamos a falar, assim, no geral... O que deveria ser? O que deveria ser é que o salário sempre nos representa a qualidade do trabalho, ou não, né? E a maneira como eu executo o meu trabalho. Quanto mais imprimo qualidade e executo da melhor forma o meu trabalho, o meu salário acaba sendo valoroso. Idealmente estaríamos a dizer que quem desempenha bem o seu trabalho vai receber mais. Com certeza. E como a Cídia já sabe, nós não falamos aqui são constatações que nós trazemos aqui, e esta tem a ver com a minha vida. Sempre que melhorei a qualidade do meu trabalho e executei da melhor forma possível, o meu salário foi aumentando. Aliás, falávamos disso no programa passado. Ok. Vamos agora também procurar saber o que é que as pessoas podem fazer para melhorar os salários, de acordo com os nossos entrevistados. Voltamos já. Para ter aumento de salário, depende do patronato. Conversando com um patronato. Esforçar-se no trabalho, pontualidade, aquela toda sequência do trabalho. Por ser boa trabalhadora, por estar a empenhar de acordo com aquilo que eles querem, que é uma meta. Dedicava-me mais, não atrasava, não faltava simplesmente, sem motivo. Mais formações, mais experiência, mais qualificações, tudo no âmbito profissional. Por enquanto, eu estou a estudar para ver se melhoro o meu nível acadêmico. Talvez, quem sabe, mais adiante possa encontrar um patrão que me possa pagar mais do que tenho hoje, para ver se acrescento o meu patrimônio. E pronto, acabamos de conferir também algumas respostas que eu acho interessantes, porque já demonstram um certo nível de entendimento dos jovens sobre o que devem fazer para melhorar o seu salário. Mas o que nós podemos aconselhar àquele jovem que ainda está a ganhar mal, que gostaria de ganhar mais? Ok, antes de tudo vamos nos organizar. Ok. Quem trabalha no privado, quem trabalha no Estado. Não é a mesma coisa, não é? Não, definitivamente. Quem trabalha no privado tem mais liberdade de conseguir maneiras originais de ter um aumento salarial, de ser valorizado. Mas quem trabalha no Estado já não, né? Há ali um formato já estabelecido. O que é que eu quero dizer com isto? Quem trabalha no privado simplesmente precisa ser uma pessoa imprescindível. Eu sempre digo isto. Né? O que é uma pessoa imprescindível? É só uma para trocar, pessoa insubstituível, entre aspas. Ok. É uma pessoa que cai na graça dos empregadores. É uma pessoa que, de facto, está ali para contribuir, está ali para produzir. Né? E há outros valores, para além da produção em si, que faz com que o salário aumente, de facto. A postura da própria pessoa. Quem é essa pessoa? Ser respeitosa, se rouba ou não na empresa. Parece que não, mas esses detalhes fazem diferença, né? São importantes. E todo mundo quer pessoas de confiança ao seu lado. Pessoas de confiança, é aí onde eu queria chegar. Tem que transmitir essa confiança nos empregadores. E coisas semelhantes a estas fazem com que o trabalhador, se estabeleça. Ganhe terreno, digamos assim, e o salário é consequência de ser valorizado, como eu sempre digo. No Estado já não. No Estado, para além dessas componentes todas que são importantes, tem a questão do nível acadêmico. Né? Tem a progressão de carreira. Que obedece critérios. Que obedece critérios. E a pessoa tem que se sujeitar, ela está no Estado. Mas eu quero falar de uma terceira componente que eu acredito que seja importante, se calhar para uns que nem estão no Estado, nem estão no privado, sei lá. Quem quiser ter um bom salário tem que mudar de nível. O que é que significa mudar de nível? Vou dar um exemplo. Eu sou auxiliar de pedreiro. Para mudar de salário tem que ser pedreiro. Ok. E isso funciona em outras profissões, né? Claro, eu tenho que querer subir de nível, entre aspas. Né? Eu tenho que querer aumentar as minhas habilidades. Eu tenho que querer outros nomes.
Ok. Né? Aí sim, o salário vai subir. Ok. Né? Esta é a dica que eu dou. Agora, esta última dica que eu estou a dar parece simples, mudar de nível, porque quando digo mudar de nível, às vezes é trocar do emprego e ir para o outro. Né? E torna-se difícil para muitos largarem o osso para comerem um bife. Então vai continuar naquele salário. Por que torna-se difícil? Porque entre o osso e o bife há um momento ali em que não tens nem o osso nem o bife. Ok. Né? Isso é assustador para muita gente. Mas é o caminho. Né? É o caminho. Os níveis mais altos, né, são bastante turbulentos. Então as pessoas... Exigem mais de nós, exigem mais obviamente. De nós. Estão turbulentos, mas é lá onde nós conseguimos os melhores salários. Então, às vezes, o caminho é este, Cídia. Ok. E eu ia perguntar ao Libil, vamos lá supor que o Libil está trabalhando numa organização em que sente que até o seu patrão, né, gosta do trabalho que faz, mas não lhe paga um bom salário. Entretanto, tem outras formas, né, de fazer com que o Libil se sinta à vontade, que é lhe dando mais confiança, lhe dando mais trabalho. O salário é a única forma de valorização? Não, até porque, na minha opinião, é a última parte do processo. Okay. Né? Quando tudo já está acautelado, aí o salário vem como uma cereja no topo do bolo. Eu só fiz essa pergunta mesmo só para chegar à pergunta que eu quero fazer. Foi uma pergunta oportuna. Foi muito bom, porque é para esclarecer. Sim. Né? Que vem o respeito, vem a confiança, vem o trabalho, vem a produção, né? Vem uma série de valores para depois, no fim, aparecer o salário. É possível trabalhar num lugar onde nós não nos sentimos valorizados? É possível. Mas como? Eu explico como. É verdade que questões emocionais estão muito ligadas à nossa postura no trabalho. Sim. Né? Se eu não sou valorizado, com certeza terei algum sentimento em isso relação mexe conosco como pessoas. Conosco. Entretanto, Cídia, fazer o trabalho como deve ser não tem nada a ver com emoção, e sim com uma simples decisão de fazer. Okay. É aí onde marca-se a diferença entre uns e outros. Enquanto uns vão trabalhar por emoção, outros vão trabalhar por decisão. O que o Libil está aqui a sugerir? O que seria trabalhar por emoção? Quando eu, por exemplo, levo comigo os problemas de casa para o trabalho, entende? E às vezes isso é de forma inconsciente. Uhum. Sabe, aquela pessoa que atende mal os clientes... Porque teve uma briga em casa... Se calhar porque é até hábito em casa não estar bem com os filhos, o marido, gritaria. Então aquilo de forma inconsciente acaba acompanhando o jovem ou a jovem até o trabalho. É preciso termos muita atenção, porque às vezes não nos apercebemos disso. Fazemos de forma... Exatamente, achamos que... inconsciente. Né? Mas é preciso, como é que eu costumo dizer, maquinarmos, não pensarmos simplesmente. Maquinar é ter noção de que eu penso. Mas isso parece fácil, mas olhando para a prática, é possível ter problema em casa, chegar no local de trabalho e trabalhar como se nada tivesse acontecido? Claro, porque são dois contextos diferentes, Cídia. Então o que é que nós temos que fazer? Na porta de trabalho temos que esquecer tudo? Claro! Não há uma fórmula mágica. Como eu falei, trabalhar bem é uma decisão, não tem nada a ver com emoção. É entender que as outras pessoas que estão ali não têm nada a ver, por exemplo, com os problemas que... Cada ser humano é um poço de problemas. Cídia, não há ninguém neste mundo que não tenha problemas. Eu tenho problemas. Quer trocar comigo? Não. Eu acho que estou bem com os meus. Então, mas eu não vou chegar no trabalho e transparecer isso. E atender mal aos clientes, ter uma relação não muito boa com os colegas, com o empregador, né? Mas, como eu falei, às vezes acontece de forma inconsciente. Então, já estamos a avisar. É preciso sentar e refletir. Eu não preciso ser essa pessoa que eu sou na minha casa. Né? Eu não preciso ser essa pessoa que é maltratada e quero descarregar nos outros, nas outras né? pessoas. Não preciso ser essa pessoa frustrada no trabalho. Por quê? Isso só vai me afundar mais ainda. Okay. Se já não estou bem em casa,
no trabalho também não estarei bem. Então, algum sítio tem que dar certo. Tem que dar certo, porque se nós acumularmos problemas, né, ao longo da vida, isso vai se transformar em crise. E a crise é muito mais difícil de resolver. Ok. Falando mesmo sobre salários, eu gostaria de saber do Libilo. Por que os empregadores pagam salários? Fica a parecer às vezes que os empregadores têm assim uma mão pequena e não gostam de pagar salários. Pois é. Por que eles pagam? Olha, em primeiro lugar, porque está na lei, é uma obrigação pagar salários. Então tem que ficar aqui um ponto. Os empregadores não têm não que gostar ou algo, tem que pagar salário. Tem que pagar salários. Mas isso chama-me a atenção a algo que, porque nós estamos a comunicar aqui principalmente com os jovens que são empregados e autônomos também. Se o empregador tem obrigação, o empregado tem deveres, né? Não é só dizer que não, ele me paga porque ele é obrigado a pagar. Não, eu também tenho deveres, tenho também as minhas obrigações, né? Então é preciso ter muita atenção em relação a isso. Que vou falar, por exemplo, de algo que já falei, não roubar na empresa. É um hábito roubar na empresa. Não tem nome de roubo, dão outros nomes. Mas é roubo. É como se a pessoa estivesse a tirar o que é dela por direito. Sim, porque ela está ali no meio, então... Sim. Acha que não faz nenhum problema tirar algum? Não faz problema usar a internet do trabalho e baixar muitos filmes. Né? Mas não foi autorizado. A internet não é para isso, é para trabalhar. Né? Coisas assim pequenas que fazem toda a diferença. Este primeiro nível, digamos assim, chamo isso de motivo para o empregador pagar, não é ainda um nível satisfatório. Por quê? Porque, eventualmente, essa pessoa que confia na lei ainda não vai ter um bom salário. Porque se o empregador paga um salário mínimo, já pagou. Já fez a parte dele? Já fez a parte dele. Né? Então, é preciso subir para um outro nível, que eu considero um nível mais intermédio. Onde a minha qualidade como trabalhador, os meus atributos, né, as minhas habilidades, chamam a atenção do empregador. Ou seja, para além de ser obrigação, ele já nota que há aí alguma coisa... Há alguma coisa. Ele tem algum receio de perder aquele trabalhador. Okay. Aí o salário pode começar a melhorar, a aumentar. Há uma interdependência entre o empregado e o empregador. No primeiro nível, nem sempre os empregados dependem de um determinado... Os empregadores dependem de um determinado empregado. Nem sempre. Mas no segundo nível há uma interdependência, né? Um precisa do outro. Então aí o salário se calhar pode começar a melhorar, né? Mas ainda não é bom, só melhorou. Ok. Porque nesse nível pode chegar alguém melhor e o outro ser descartado. Sim. Né? Então tem que se fazer outro trabalho a mais. Um trabalho de casa, que é uma fase onde há uma identificação. O que é isso? O empregador, para além de notar que há uma qualidade naquele empregado, naquele trabalhador, ele se identifica, ele se revê ali. Ele fala, ele fez exatamente o que eu faria. Entende? Como é que isso acontece? Quando eu, como empregador, conheço os objetivos da empresa. Como empregado, nesse caso. Como empregado. Muitos empregados ou trabalhadores ou colaboradores estão a trabalhar, não conhecem qual é o plano dessa empresa. Onde quer chegar. Onde quer chegar. Onde vai? No próximo ano ou daqui a 2 anos. Qual é a missão? Quais são os valores? Qual é a visão desta empresa? Muitos trabalham, mas não sabem. Então, jamais o empregador vai se identificar. Por quê? Não estarão sendo... o trabalho deles diário não estará a ser condicionado por essa visão. Não vão para o mesmo... Não vão. Ok. Não vão. A direção é diferente. É diferente, totalmente. Por isso que não há essa identificação. É necessário comprarmos as ideias do empregador. É necessário vestirmos a camisola, né?
E nesta fase já não há roubo, porque é como se eu estivesse a roubar-me a mim mesmo. Ok. Entende? Né? O nível de responsabilidade é outro. Eleva-se. Eleva-se. Eu me aproprio daquele negócio do meu patrão. Aí sim, aí a relação deixa de ser simplesmente profissional, né? É uma relação mais humana mesmo, apesar de estar num contexto profissional. Aí o salário é outro, né? É outro. Muitas vezes nem sequer é determinado por uma simples tabela, né? Há bônus, né? Há 13º. Eu já trabalhei, por exemplo, numa empresa privada que tinha esse perfil de incentivar os trabalhadores, né? Tinham tudo, né, que uma empresa pública dá, 13º, assistência médica, né, bônus e tudo mais. Mas só davam aqueles trabalhadores onde o empregador se identificava, né, com o empregado. E o que é que o Libilo tem a dizer em relação a outros valores, que não têm a ver necessariamente com o fato de saber fazer o seu trabalho como deve ser? Porque eu já notei, por exemplo, que existem organizações em que tem pessoas com nível elevado, né, de conhecimento técnico, mas, entretanto, falham com coisas pequenas. A pessoa não transmite confiança ou não transmite, vamos lá, humanismo. Qual é a importância desses pequenos valores no local de trabalho? Sim, que não tem nada a ver com, inclusive... aspectos técnicos Exatamente. do próprio trabalho. E se eles constituem também como uma forma de aumentar a aproximação, não tenha dúvida. Inclusive, muitas vezes, as pessoas são contratadas antes por aquilo que elas são. Okay. Elas depois aprendem. Aprender a trabalhar, tu aprendes ao longo do tempo. Agora, saber ser e estar, é algo que tens que apresentar logo à partida. Okay. Não podes ir aprender no trabalho. Okay. Né? Aprendes em casa, aprendes na escola. Então, Cídia, essa questão também é oportuna. É importantíssimo saber ser e estar. Isso já agora começa em casa, né? Começa em casa. Ainda bem que está todo mundo a assistir o programa. Começa na escola, né? Às vezes nós descartamos ou perdemos a oportunidade de nos habituarmos a saber estar dentro da nossa própria casa, na relação com a Então família. Nós temos que começar a praticar já no nosso contexto familiar, poderia dizer assim. Com certeza. Bem, eu não sou a única a lhe colocar questões, apesar de eu ter várias, mas eu quero convidar a si para ver um vídeo de questionamentos e voltamos já. Eu gostaria de saber como é que eu sei se o miúdo é feito para a escola ou não é, ou ele tem uma outra coisa, que é arte, negócios, por aí em diante. Olá, Sérgio Libilo. Sou uma menina muito batalhadora, mas eu tenho muitas ideias de negócio e não consigo implementar sequer uma. O que é que eu devo fazer? Os meus pais querem que eu faça direito ou medicina, mas eu não quero. Eu quero fazer engenharia petrolífera. Será que por escolher isso eu estou errada? Voltamos para responder as questões e eu quero recordar assim, se tiver alguma ideia, opinião ou outras perguntas, que pode fazê-las através da página do palestrante Sérgio Libilo no Facebook. É só colocar um like que já estaremos entrincheirados, como o palestrante gosta de dizer. Vamos diretamente para a primeira questão. Como é que nós podemos saber se alguém tem, vamos lá, se tem alguma inclinação para a escola ou para as artes? Eu acho que essa pergunta faz muito sentido, porque às vezes os pais até querem ajudar, mas não sabem como. Cídia, deixa-me só esclarecer uma coisa, né, que nunca tinha dito nos programas que já passaram. Eu realmente ando um pouco, digamos, alguma coisa que não me deixa bem em relação a essa questão da escola, porque os miúdos são mesmo obrigados a fazer. Sim, não é opcional, não. Mas em relação à questão do telespectador, do jovem telespectador, tenho uma outra visão. Dizer que a escola é para todos. Não há essa coisa de uns não são para a escola, outros não são. A escola não são paredes. Okay? A escola é conhecimento. Formação. É formação. E mesmo a arte, neste caso, ela pode estar na escola, entre quatro paredes também.
Eu noto que às vezes nós, bom, eu não sei se é uma falha ou não, há quem tem até algum certo talento para cantar, para dançar, etc. Mas não procura uma escola superior, não procura, porque sempre temos aquela concepção de que só a arte, pela sua natureza, já é suficiente. Então, o que o Libelo está a sugerir é que, independentemente de, nós sempre vamos ter que procurar formação. Claro, e mesmo na escola, literalmente. Porque lá existe arte. Não é porque quero ser músico que não preciso ir à escola. Vai aprender na escola. Vai ter um diploma no fim do curso. Vai ser doutor em música. Né? Então, nada de ficarem distraídos. Okay. Por exemplo, se eu não fui à escola, eu costumo dizer que estudei até a 9ª classe, porque procurei e, na época, não tinha formação em cinema e televisão. Mas continuou a pesquisar. Continuei a pesquisar fora. Eu sou autodidata. Né? Então, escola é sempre importante. Não há essa coisa de alguns são para a escola, outros não são. Todos são para a escola. Todos são para o conhecimento. Né? O que, se calhar, eu posso sugerir é uma orientação vocacional. Sim. Que não se faz muito em Moçambique, mas é necessário, porque muitos jovens já andam mesmo perdidos. Com técnicos, né? Especialistas nessa área. Né? É o que eu posso sugerir. Ok, eu vou pular a segunda questão, vou mesmo para a terceira, de uma jovem que dizia que gostaria de fazer um curso, entretanto os pais tinham a opção de um outro curso. Ainda estamos mesmo na mesma sequência. O que ela pode fazer nesse contexto? Ah, Cídia, aí já mude. Eu pergunto mesmo nesse contexto, já, sim. Porque aí é onde já começa a doer, porque este papel é dos pais. Porque os meninos têm 17, 15 anos, o que é que vão fazer? O que é que eu vou dizer para um menino de 15 anos? Desobedeça o teu pai. Claro que não. Esse papel é dos pais. Okay. De não afligir os miúdos. Só isso que posso dizer. Então a sugestão para os pais que estão neste momento lá em casa é deixar os filhos fazerem o curso que gostarem. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, nós como jovens temos de fato a liberdade de podermos escolher o melhor curso que queremos fazer, mas não pesquisamos sobre o curso. Por exemplo, nós só chegamos e dizemos que queremos fazer contabilidade. Entretanto, não conhecemos as saídas profissionais, ou na sua maioria, existem hoje em dia cursos novos. Vamos lá, supor que o Libelo chegasse e dissesse para o seu pai que quer fazer cinema. Se o seu pai não tivesse escutado algum lugar sobre a existência deste curso ou de alguém que se formou em cinema, provavelmente iria contestar. Mas não seria o caso se o Libelo trouxesse, por exemplo, as saídas profissionais. Não, se eu fizer esta formação, eu posso conseguir esta e aquela vantagem, eu posso conseguir ter este e aquele enquadramento. Isso faz sentido ou não? Sim. Cídia, os jovens, pela idade, não têm maturidade suficiente para saber se é exatamente isso ou não. Por isso que eu falava que o papel é mais dos pais. Quando eu sugiro isso, não estou a dizer para o pai aceitar a sugestão do filho. Sim. Eu estou a dizer que o pai precisa ser uma espécie de antena. Entender o filho. Entender, interpretar. Porque o que acontece é que logo que o filho vai e diz alguma coisa, o pai já diz, não, esquece. Tu tens que fazer isso. Outra coisa que me deixa mesmo quase que aflito também, me coloco na situação de um estudante. Imagina eu, na minha idade, se meu pai tivesse dito, bem, já que não há cinema... E é verdade, o que é que aconteceu? Não, meu pai... sempre confiou. Confiou, boa. Já que não há cinema, então faz, imagina, de cinema para contabilidade. Ixi. Grande salto. Grande salto. Então, o que eu queria dizer é, muitas vezes os pais são condicionados pelo mercado. Isso é desastroso. Mandar o filho fazer um curso por causa do mercado, que hoje está bom, mas amanhã não estará. E outra coisa, o mercado é bom para pessoas boas naquilo que fazem. Ainda que o mercado seja excelente, se eu não faço bem o meu trabalho, não vai dar certo. Né? E aqueles mercados instáveis também têm oportunidades. É isso que os pais precisam saber. Então, talvez os pais eles têm muito medo de arriscar, porque áreas assim novas, eu posso assim dizer, elas demandam de nós uma certa criatividade para nós podermos nos sobressair. Então, estaremos a dizer que, em algum momento, os pais não estão a fazer por mal, mas querem garantir um certo conforto para os filhos. Sim. Mas é preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque os filhos crescem amargurados, né? E isso não é bom, não. Depois vai se refletir no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Vai ser mais um trabalhador que não faz como devia ser. Né? O que é que o Libelo sugere para quem já está a fazer o curso,
mas que não gosta, está aí no seu 3º, 4º ano, não gosta do curso que está a fazer? Olha, todos os jovens que estão a depender dos pais, né, que fazem os cursos porque os pais pagam, com certeza vão ter que fazer, né? O que é que vão fazer? Não há opção. Não há opção, né? Tem que fazer o curso e terminar. Okay. Mesmo que, na minha opinião, ainda que eu tivesse alguma independência financeira, se eu começo um curso, eu tenho que terminar, né? Okay. Essa indecisão também não ajuda. É aquela racionalidade que o Libilo estava aqui a nos apelar quando nós vamos entrar para o nosso trabalho. Ou seja, nós temos problemas, mas temos que tomar a decisão de trabalhar. Com certeza. Então, nesse contexto também é aplicável? Sim, muita frieza, né? Sim. Muita frieza. Isso parece simples, mas não é fácil, não. Claro, nada é fácil. Nada é fácil, por isso que eu perguntava se querias tocar comigo. Não. Te passo os meus problemas e tu ficas com os meus. Eu acho assim que os problemas que eu tenho e que as pessoas têm, eles são meio que desenhados de acordo com a nossa capacidade de responder. Com certeza. Bem, foram respondidas estas questões e eu quero, de novo, convidar a se tiver alguma outra pergunta a fazer ao palestrante Sérgio Libilo, que pode fazer a partir da página do Facebook do palestrante Sérgio Libilo, é só colocar um like. Neste momento vamos sair para um curto e breve intervalo. Voltamos já, não troque de canal. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa e eu espero que esteja a gostar. Se tiver alguma opinião a acrescentar em relação ao tema que está a ser discutido hoje, que é sobre salário, se na verdade é um problema ou solução, por favor, use a página do palestrante Sérgio Libilo para poder fazer chegar a nós. Vamos conferir um vídeo que nós consideramos, na verdade, um caso de sucesso e voltamos já. Eu sou uma pessoa que só tenho 9ª classe. Fiz 9ª classe, saí daqui por motivo de doença, saí para o estrangeiro. Mas quando cheguei lá, tive uma formação com brasileiro, conforme eu disse. Eles me formaram em culinária. Uns 2 anos foram de formação, 1 ano e meio foi de serviço com eles. Então, eles deram um certificado, mas esse certificado é um certificado de igreja. Isso aqui é crente, membro, mas também foi formado na nossa instituição. Quando tentei procurar emprego, aquele meu certificado nunca foi aceito, mas as pessoas valorizavam. Eu sonhava uma outra profissão, mas depois fui notar mais tarde que eu tinha dom na cozinha e gostava praticamente de cozinhar. Então decidi mesmo avançar o meu passo para frente através de culinária. O Sérgio Libilo, pela fluência, eu acompanhava muito mais nas publicações deles na internet. Tudo o que ele falava, tudo o que ele dizia, tudo o que ele escrevia. Então, acabei ficando concentrado de que para capacitar os outros, para formar os outros, não precisa um nível muito alto acadêmico, não precisa ter uma faculdade maior, pequena faculdade, uma formação que tem, basta você confiar a sua capacidade de saber que tu és bom naquilo que fazes, a sua diferença faz diferença, tu podes fazer. Então acabei muito mais seguindo a experiência do Sérgio Libilo e os conselhos que ele dava. Meu primeiro ponto de partida quando criei conta própria foi na escola secundária de Mupuquá. Eu geri um centro social durante 4 anos. Então, este novo posto estou aqui já há uns 6 meses. Serviços, é cozinhar, fazer bolo, tudo que é culinária mais ou menos, fazer decoração, os meus serviços são isso, mas muito mais. Agora estou mais especializado nos bolos. Tenho aulas de culinária, serviço de encomendas, tenho serviço de buffet, que também tenho serviço de lanchonete. Publicações do Sérgio Libilo que me marcou, tem um tema que ele falava de que na vida as pessoas gostam de seguir o que é determinado. Por exemplo, dizem que quem não estuda, a vida dele nunca vai ser melhor, porque não estudou. Então, tem um tema também que falava de que
para conseguir uma coisa melhor na vida, é preciso um determinado esforço. Essa publicação falava da vida dele, como é que ele conseguiu ser um operador de câmeras, como é que ele conseguiu uma vaga na agência Golo, como é que foi a vida dele do passado até que ele conseguiu estar nesse lugar onde ele está agora. Então eu abri a mente, fiquei concentrado. Há um tema também que falava do deficiente, porque ele citou uma parte de que as pessoas às vezes têm medo de apresentar o que eles sabem fazer, porque diz que eu sou deficiente e não sou capaz. Mas um deficiente não é que tem capacidade de fazer, desde o momento que ele considere-se uma pessoa normal que pode fazer tudo. Então eu fiquei concentrado, porque eu, quando saí daqui muito mais, deixei de escola, não foi o meu desejo, foi uma doença que me marcou. Até hoje me deixou um pouco com uma complicação, foi o problema de audição. Mas eu logo meti na mente de que não, eu sou capaz de fazer a diferença na vida. Eu sou capaz de mudar a vida, a história de vida dos outros. Porque na vida todos temos um determinado problema. Não interessa se é um físico notório ou um não notório, mas todos nós temos um determinado problema. Estou satisfeito pela primeira parte de conquista, porque consegui mais ou menos ativar a etapa que era necessário de começar, porque muitas das vezes na vida o que custa é começar, mas quando nós começamos, temos a máxima certeza que, apesar de tudo ser difícil, nós chegamos até onde nós sonhamos. Bem, voltamos depois de conferir esta história que é inspiradora. Como é que foi a experiência com o Mr. Badu? O Mr. Badu, poxa, eu gosto muito de abordar questões que têm a ver com pessoas com alguma deficiência. O Mr. Badu não ouve muito bem. E com certeza foi afetado por um espírito, pensamento negativo, de que paira na cabeça do deficiente, de que ele não pode. Algumas coisas, sim, não é capaz. Então, para além de ser uma limitação que é meramente física, ela desenvolve outra, né? Que não devia, né? Porque nós só precisamos sermos sãos, né? Em termos mentais, que tudo é possível. É claro que quem tem uma deficiência acabará por se esforçar um pouco mais. Sim. Não tem um braço, não vai querer ser como alguém que tem os dois braços, né? Mas é só se esforçar um pouco mais, né? E também procurar adequar. Então, é mesmo algo que me deixa satisfeito quando noto que esse bloqueio mental nas pessoas com alguma deficiência é dissipado. E como é que ele chegou até si? Através do Facebook, né? Através da página. Na verdade, quase que 100% das pessoas que interagem comigo é através do Facebook. Algumas vêm ter comigo, mas na sua esmagadora maioria é pelo Facebook. Eu consigo notar das palavras do Mr. Badu que tem ali algum tipo de emoção, mas também chega até a inspirar-nos. O que é que o Libil diria neste momento para quem está lá em casa sentado, que tem de fato alguma limitação física, mas tem vida? Pois. Cecília, eu queria falar exatamente. Terminaste com uma palavra que eu queria, né, falar. Nós estamos a falar de vida. Estamos a falar de vida. Falar de profissão, falar de trabalho, é falar de vida. Por isso que os jovens se emocionam, né? Porque existe alguma coisa mais importante que a vida, Cília. Para quem está lá em casa e quer alcançar o mesmo estado de espírito do Mr. Badu, porque esta coisa de diferença lá não acontece de um dia para o outro. Pois. O que é que a pessoa pode fazer para conceber a ideia de que ela de fato é capaz? Acho que o autoconhecimento é muito importante neste momento da vida, digamos assim. Alguns já nascem deficientes, outros adquirem, né? Não sei se é assim que posso falar, ao longo da vida. O autoconhecimento é importante. O que eu acabei de falar, também vou insistir no que eu acabei de falar,
que nós somos seres espirituais. Né? Claro, tem a questão emocional, né? Que confronta-se, e isso já é suficiente para não privilegiarmos a aparência. É suficiente para sabermos que estamos no mesmo ponto de partida. Estou a falar agora como a Cídia pediu, estou a falar com quem é deficiente. Todos nós estamos no mesmo ponto de partida. Okay. A dificuldade não está exatamente na deficiência. Okay. Onde está? Está no esforço. É necessário que essa pessoa não seja tratada como deficiente, em primeiro lugar. Né? Tem que ser tratada como um ser humano, normal. Né? E é claro que há situações em que ela tem que ser privilegiada por uma questão de boa educação. Sim. E não por ela ser deficiente. Porque eu sou uma pessoa bem educada, sei que ela está descompensada. Porque ela anda de muleta, eu, na bicha, coloco ela à frente. Né? Mas não estou a fazer isso porque ela é deficiente. Estou a fazer isso porque eu aprendi que tem que ser assim. Sensatez também, claro, né? Com certeza. Mas eu, como palestrante motivacional, gosto da ideia dos deficientes não serem tratados como deficientes. Porque isso já traz com sentido de pena. Exatamente. E deixa só frisar que nós pulamos uma questão no bloco anterior que vamos recuperar agora. A questão era de alguém que tem muitas ideias e que não consegue implementar nenhuma. Pois é. E quer saber o que é que pode fazer? Bem, é bom ter muitas ideias, né? Há quem não tenha... Então isso não é problema? Logo a partida não é. Não. Ter muitas ideias. Eu mesmo tenho muitas ideias. Né? Pulam como pipoca. Entretanto, é necessário pegar em uma, né? E começar a projetar. O que é que eu quero dizer com isso? Isso vai ser quase que uma repetição do segundo programa, se a memória não me falha. Uma ideia sem uma organização ainda não funciona. E essa organização, só uma ideia? É só uma ideia. E essa organização é um projeto. Quando a moça diz que tem uma ideia, mas não consegue avançar com nenhuma, na verdade, ela não tem que querer avançar logo à partida. Tem que preocupar-se em criar um projeto para aquela ideia. Mas se são várias, como é que a pessoa... Escolhe uma. Tem que escolher uma. E como é que funciona esse processo de escolher uma ideia dentre as várias ideias? Bem, eu vou dizer, vou dar duas opções. Ok. A primeira, pega aquela que te apaixona. Aquela que mexe contigo. E se essa que mexe comigo parecerá mais difícil? Não interessa. Não interessa. Mas se te apaixona, veja que tudo que nos apaixona, apesar de difícil, nos diverte. Ok. Né? Isso já é bom. Agora, é possível que ela diga, não tenho nenhuma que me apaixona. Sinto o mesmo sentimento por todas elas. Alguma apatia às vezes, ou estou apaixonado por todas. Então fecha os olhos e diga lamdica, lamdica. Escolhe o que e acabou. Coincidir. Pronto. E cria esse projeto que eu estava aqui a dizer. Quando é que começa? Quando é que termina? Vai ter quantas fases? Como é que será executado? Qual é o objetivo? Quem vai alcançar? Quanto é que custa? São algumas coisas que nós já Essas falamos. são as questões básicas que não podem faltar num projeto. Exatamente. Porque às vezes nós temos a concepção, embora já tenhamos falado nos programas anteriores, que um projeto é aquela coisa muito difícil. Então, o Libilo está aqui a sugerir que é só responder algumas perguntas básicas. E depois... Aí é possível... na verdade, ao criares um projeto, que é uma organização da tua ideia, estás a viabilizar, estás a abrir o caminho. Já é o primeiro passo. É uma luz, sim, com certeza. E se essa ideia não der certo? Se não der certo, vai ter que fazer de outra forma, com certeza. Eu não sei se é possível, sei lá, se é possível avançar com alguma coisa e não dar certo. Não é possível? Não sei. Se a gente fizer tudo direitinho, dá certo, Cídia. Só se pecarmos em algum ponto. E como falávamos em outro programa, às vezes o que não dá certo está a dar certo em nós. E nós não estamos a aprender. Estamos a perceber. Ok. Estamos É assim, muitas vezes um problema que era difícil, quanto mais caímos nele, quanto mais
temos quedas, não conseguimos. Vamos aprendendo. Vamos aprender. E às vezes achamos que na vida, em algum momento da vida mais à frente, as coisas ficaram fáceis, mas não. Nós é que nos tornamos duros em para relação o problema. Okay. Né? Então, isso não é perder. Então, ficaram aqui as dicas. Palestrante, jeito de encerramento, o que é que tem a dizer para quem esteve a nos assistir hoje? Bem, já que falávamos de salário, coisas do gênero, deixa-me aconselhar aos jovens para adotar uma postura que tem a ver com o fato dele ser conhecido pelas ações, boas ações nesse caso, pelas contribuições e não pelos encontros no corredor com o chefe, né? com o empregador. Porque muitos privilegiam essa coisa de aparecer. Né? Isso pode fazer o jovem avançar, porque faz. Sim. Né? O chefe também gosta de ser paparicado, faz ele avançar. Mas e se chega outro chefe que não gosta? Aí é complicado. Complicado. Quando nós aparecemos por aquilo que sabemos fazer, não interessa o chefe que está ali. Não temos que nos reinventar toda hora, não. Não interessa. E outra coisa, o teu nome está na boca sempre dos chefes. Ainda que eles não digam, eles sabem quem trabalha ali. Então não é necessário lambermos a bota. Não sei se é assim que se diz. É necessário sim mostrarmos trabalho. E assim ficaram as dicas do palestrante Sérgio Libilo. Já sabe que se tiver alguma questão ou ideia que queira acrescentar, pode usar a página do Facebook do palestrante Sérgio Libilo, que automaticamente estará entrincheirado. Quero despedir-me e recordar que próximo domingo, à mesma hora, nós temos um compromisso marcado. Vamos trazer, claro, como sempre, uma nova proposta de tema para juntos fazermos a hora de mudar. Até lá!